Estou recebendo benefício de auxílio-doença. Desejo convertê-lo em aposentadoria por invalidez. É possível? Vale a pena? Muito bem. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. E esta dúvida é muito comum chegar aos advogados previdenciaristas e a resposta não é tão simples como parece. Existem circunstâncias que podem fazer com que a conversão em auxílio-doença traga vantagens ou traga desvantagens. No vídeo de hoje explico de forma sucinta o que você deve levar em consideração antes de decidir o que fazer sobre isso. Então, passemos ao vídeo. O que acontece? O critério de cálculo do valor do benefício da aposentadoria por invalidez mudou com a reforma da Previdência. E o critério de cálculo do auxílio-doença não, ou praticamente não mudou. Como é que funcionava antes? Auxílio-doença comum. O beneficiário recebia 100% da média das 80% maiores contribuições efetuadas de julho de 94 até a implantação ou da data do início da filiação ao INSS até a implantação do benefício. Este era o critério anterior, 100% da média. Como é que era o auxílio-doença? 91% desta mesma média. Com a reforma da Previdência, houve uma alteração incoerente. O auxílio-doença passou a ser calculado com base em 91%, não mais da média das 80% maiores contribuições, e sim 91% da média das 100% de todas as contribuições de julho de 94 até a data da implantação, ou da data da filiação até a data da implantação. Porém, a aposentadoria por invalidez, se for aposentadoria por invalidez comum e não a por acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez comum tem um critério muito mais desfavorável, um critério terrível para o cálculo do seu valor. Conforme o artigo 26 da emenda constitucional número 103, que é a da reforma da Previdência, o cálculo do valor será 60% da média, desta média apurada, média das contribuições vertidas ao longo do período, será de 60% da média, acrescida em 2% por ano que exceder ao 20º. Ou seja, se você tem menos de 20 anos de contribuição e encaminhar um pedido de aposentadoria por invalidez, hoje, por uma invalidez que tenha se iniciado após 19 de novembro de 2019, você receberá 60% da média. Se você estiver recebendo o auxílio-doença, você receberá 91% da média. Caso a incapacidade tenha se iniciado antes do dia 19 de novembro de 2019, e você conseguir provar isso, você terá o direito a pedir o cálculo da aposentadoria por invalidez pela regra antiga, mas será ônus seu o de provar que a incapacidade começou lá atrás. Em algumas situações é fácil provar. A pessoa teve um AVC, por exemplo, teve uma doença grave, teve um acidente em 2019. Em algumas situações é fácil, em outras situações nem tanto. Existe um inconveniente. Se você está em auxílio-doença, existe um inconveniente das perícias judiciais, das perícias administrativas. De tempos em tempos, você deverá ir até o INSS e se submeter a uma perícia, muitas vezes humilhante, muitas vezes desgastante, na maioria das vezes estressante. Se você se aposentar por invalidez, esse problema não estará acabado, mas será muito menor. Porque a aposentadoria por invalidez, ela não exige perícias judiciais ou perícias administrativas periódicas. Mas existe esse reflexo, pode haver esse reflexo econômico desvantajoso. A pessoa que sofreu um acidente
na semana passada, se for aposentada, receberá 60% da média das contribuições. E não terá nenhum pretexto, nenhuma justificativa para tentar pleitear a regra antiga. E se ele ficar em auxílio-doença, ele receberá 91%. Para as pessoas que recebem um salário mínimo, não faz diferença nenhuma. Mas para as pessoas que recebem acima do salário mínimo, essa diferença, 91% ou 60%, pode ser significativa. Outra coisa, se você tem auxílio-doença acidentário, esta ressalva não se aplica, porque na aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, o critério de cálculo não é esse. Estou falando do auxílio-doença comum. Se você for advogado, recomendo que faça essa análise com o seu cliente. Que leve em consideração o que vale mais a pena. Abrir mão de uma receita e brigar por uma aposentadoria por invalidez? Ou ficar no auxílio-doença pelo maior tempo possível e caso amanhã ou depois o auxílio-doença seja cancelado, aí sim converter em aposentadoria por invalidez. Até porque, qual é o problema das perícias periódicas? É o estresse de, num determinado momento, o benefício deixar de ser renovado. Existe esse risco. É esta a preocupação de quem está em auxílio-doença e precisa fazer uma perícia. Porém, se você fizer o pedido de conversão de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, também haverá uma perícia. E nesta perícia será feita uma nova avaliação. E é possível que aquele benefício de auxílio-doença que você estava recebendo seja cessado. Você corre o risco de precipitar um problema. E como de costume, não é esse o tópico do vídeo, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, antes de ajuizar, antes de formular qualquer pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, seja acidentário, seja comum, organize-se quanto à sua documentação médica e quanto à sua documentação não médica. Em algumas situações, a documentação não médica pode ajudar muito. O histórico laboral, o número de faltas no trabalho, se houver problema psiquiátrico, eventuais sintomas de desajuste social, problemas com o vizinho, problemas com a família, N coisas. Eu tenho um vídeo aqui, deixarei no link aqui em cima, que você assista, em que eu falo exatamente sobre isso, sobre documentos complementares no pedido de auxílio-doença. Muito bem, peço que você curta esse vídeo, que compartilhe e que, principalmente, que participe do debate, que opine, que critique, que elogie, que questione, que sugira algo, que acrescente, que fale algo que eu tenha deixado passar aqui, por exemplo. Qualquer coisa, participe, comente e compartilhe e me ajude a divulgar essas informações para o maior número possível de pessoas. Um grande abraço. Esse vídeo está sendo filmado, está sendo feito em março do ano de 2020, em pleno isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Então, se você estiver assistindo esse vídeo ainda durante a pandemia, fique em casa, se possível, fique em casa. Se não for possível ficar em casa, tome os maiores cuidados possíveis. Até o próximo vídeo.